Olá, meus amigos e amigas, projeto 10minutos.com, estamos hoje com o Alemão. Alemão, prazer imenso estar conversando com você. Nós estamos fazendo uma série de documentários com entrevistas com pessoas que fizeram a diferença na cidade de Assis, região, no estado e no mundo, né? E dentro desse aprendizado, quando é que você sentiu o momento de ir para o grafite? Você chegou a observar algum grafite, alguma revista, televisão, alguma coisa que te motivou, que você falou, pô, que bacana isso, é isso que eu quero fazer? Desse processo todo da sua infância, que você vai construindo esse caminho, quando é que você observa alguma coisa e fala, pô, é isso que eu quero fazer? O artista ele é uma pessoa totalmente diferente das demais, né? O artista ele é uma pessoa que ele nasce com explosões, né? Ele é uma pessoa que tem que aparecer. De certa forma, o artista ele tem a necessidade de mostrar algo, não importa o que seja, é algo que está dentro dele, porque a gente é uma esponja, pode ser uma esponja para o mal, pode ser uma esponja para o bem. Eu tive um período muito complicado na minha adolescência e tal, eu até agradeço aos meus pais, né, e as pessoas que sempre estiveram do meu lado para colocar no caminho certo, falar, isso não é legal, tal. Entre outras coisas, também tive um professor muito bacana, que foi o Lilão, na época, né? E nessa época eu estava quase sendo expulso da escola, porque eu estourei umas bombas na escola. Então foi a minha favorecência era esse, porque eu já desenhava, fazia, isso vem desde a infância, mas eu não tinha essa valorização dentro da escola, né? Tinha um professor que era um só professor que olhou para mim e falou, meu, sempre quando tinha aula dele, ele pegava e falava para mim, pô, você é um artista, cara, você desenha demais, tal. Então isso ia alimentando essa alma artística. E do outro lado eu tinha essa questão também de querer explodir, de querer aparecer algo. Então por essas questões ela entrava em conflito, né? Até que eu estourei uma bomba na escola, né, no Clibas na época, e aí teve uma comissão para ser julgado se eu ia ser expulso da escola ou não. A maioria dos votos foram a favor, porque eu era uma pessoa muito terrível na escola. Eu dava muito trabalho, mas nunca fui mal educado com os professores. Mas eu era uma pessoa que tinha necessidade de mostrar algo, né? Só que o Lilão foi o único professor que pegava. O Lilão e uma professora de português na época também, que ela me dava as orientações. Mas o Lilão, eu lembro que o professor de arte foi o cara que falou, meu, em vez de você ficar estourando bomba, começa a desenhar, cara, começa a fazer uma coisa que as pessoas, todo mundo vai gostar. E você também vai se libertar disso. Falou, em vez de você ser explosivo, seja explosivo na arte. E foi até então que o Lilão comprou material e me permitiu a começar a fazer o primeiro grafite. E até então eu não tinha muita referência do que era grafite. Eu sou o precursor do street art em Assis. Então você imagina, isso em 97, né? Quando a pichação, o grafite, na verdade, ele era muito confundido com pichação. Hoje já tem-se uma mídia que já colocou que o grafite é totalmente diferente da pichação e tal, mas as pessoas não conheciam isso. Então o professor me deu a oportunidade e falou na bancada, falou, ó, não precisa expulsar ele, vamos dar mais uma oportunidade. E aí ele pegou e falou, ó, meu cara, eu coloquei, eu fui oposição de todo mundo lá e te dei um voto de confiança e a partir de agora eu vou trazer o material e você vai começar a fazer o desenho ali. Ele me deu a oportunidade, me deu o pincel, me deu as tintas e aí eu comecei a fazer o primeiro grafite da região, que foi no Clibas, né? Foi o grafite que eu comecei a fazer ali e eu comecei a interessar, cara, naquilo porque eu já desenhava, só que daí eu comecei a mudar de técnica e comecei a estudar. Mas estudar como? Não tinha internet, não tinha acesso, né? Não tem esse boom da internet que eu tenho hoje. Aí eu comprei, eu tenho até hoje essa primeira edição da revista Grafite na época. E eu ficava olhando isso na revista e falei, cara, que bagulho louco, que negócio da hora. Eu nem sabia, não tinha nem noção como os caras faziam aquilo. E aí foi na raça mesmo, comecei a fazer, surgiu o primeiro grafite. Aí depois eu fui estudando, parei, deixei as bombas de lado e comecei a estudar, exatamente ali, estudar. Eu falei, mano, é isso que eu quero fazer, né? E comecei. E aí as coisas começaram a acontecer, né? E é bacana isso que você está falando, porque quando você sublima, né, essa criatividade, essa agressividade, essa fúria do jovem, né, você sublima isso através da arte, da cultura, que poderia ser uma saída para nossas escolas, né?
porque hoje, infelizmente, a gente está vendo aí alguns episódios muito tristes, né, de jovens querendo andar armado dentro das escolas, um negócio horroroso, né, até assassinando, matando seus companheirinhos. Então você percebe que a arte, a cultura poderia ser uma saída para você criar um mundo mais harmônico, trazer um universo mais da esperança, né? E eu acho muito interessante esse teu depoimento. E o bacana é o seguinte, quando é que se dá o primeiro grafite? Você faz o primeiro grafite, você olha qual o resultado na tua cabeça. Ficou bom, não ficou? Ficou entusiasmado? Como é que foi? Pra mim, na época, aquilo foi fantástico, né? Tipo assim, o primeiro grafite que eu fiz na escola e depois eu fiz até no meu quarto e tal. Infelizmente, eu paguei esse grafite, reforma e tal, e me arrependo de não ter esse primeiro grafite. Né? O primeiro foi no Clipes, mas depois o segundo também foi um espelho do outro. Né? Mas quando você é criança, quando você tem referência e adolescente e tem pessoas que te apoiam naquilo, é legal, é gratificante. Né? Acho que os professores, os diretores têm que apoiar o adolescente, né? Independente do que seja a arte dele também, do que ele gosta de fazer, se ele gosta de cozinhar, apoiar aquilo, né? Apoiar o que seja ele tem, porque na verdade o mundo são pessoas como eu, como você, pessoas que pensam diferente, porque as pessoas que pensam iguais são gado, cara. São o que mais tem, são pessoas que pensam iguais. Então, cara, quando um professor pegou e me apoiou e falou, cara, você é um artista, cara, entendeu? Ele acendeu uma outra chama para mim, que era uma coisa que ninguém falava. Todo mundo, a maioria dos professores me chamavam de burro, né? Era normal chamar de burro. Eu sou dislexo, né? Eu tenho uma dislexia que eu confundo letras, né? As letras para mim dançam, né? Então, às vezes, quando eu vou ler as coisas, eu leio de uma outra forma. Mas eu acabei entendendo que isso, na verdade, é o jeito que funciona o meu cérebro. Não é um problema, às vezes. E sim, é uma solução, que para mim, na arte, é uma coisa que me ajuda muito. Olha que maravilha. Porque o processo criativo meu, eu acho que se não fosse a dislexia, eu não seria artista, entendeu? Então, na verdade, quando a pessoa pega e fala, você não tem um problema. Você, às vezes, tem um privilégio e de fazer esse privilégio um resultado que seja magnífico, né, cara? E aí depois quando falou, Da Vinci, Picasso era dislexo, tem a mesma dificuldade que eu tenho, cara, eu me senti no céu. Falei, cara, que da hora. São pessoas que eu sempre admirei, são pessoas igual eu. Então, na verdade, não é pegar e colocar a pessoa como coitadinho. Ninguém é coitadinho, cara. Se o cara tá numa cadeira de roda, tem um amigo meu que tá na cadeira de roda hoje, o cara é um puta de um esportista e tal, entre outros. Não é ver as pessoas como coitadinho e dar oportunidade para ela. Me deu oportunidade. Se me deu essa oportunidade, eu tô aqui até hoje, cara. Vivendo da minha arte, levando minha arte para fora. Você sabe que uma vez, eu acho que num café, o Picasso estava sentado, aí um amigo dele falou, desenha para mim qualquer coisa aí no guardanapo. Aí ele desenhou, né? Aí o cara falou, e aí, quanto é que você vai cobrar pra isso? Ele falou, 3 milhões de dólares. O cara falou, você tá louco, você pintou isso aí em 30 segundos. Eu falei, não é 30 segundos, isso aí é 35 anos de estudo e pesquisa. Né? Porque às vezes, né, qual que é o valor da arte, né? Sim. Qual que é o valor da subjetividade daquele que cria, né? Então você vê que interessante, né? Mas, Alemão, eu acho muito interessante essa... porque eu tive umas 3, 4 bicicletas, porque como você também, eu aterrorizei com as bicicletas, viu? Eu ia detonando uma atrás da outra, né? Aqui em Assis, inclusive. E essa coisa das bicicletas, né? A série das bicicletas, essa paixão sua pela bicicleta, né? Inclusive eu vi ali que você assinou, né? Uma bicicleta maravilhosa, cara, de madeira, um negócio genial. Conta um pouco dessa série das bicicletas, que é bem legal. Que tá voltando à moda agora, todo mundo andando de bicicleta, né? Essa questão da bicicleta para mim é muito nostálgica, né? Porque eu sempre andei de bicicleta desde criança, tal, quando eu aprontava e saía dali do perímetro ali de casa, né? E eu vivia na Vila Ouro Verde, que é perto ali da Freire, da antiga Freire. E aí meu avô ia buscar, minha mãe pegava e ia na casa do meu avô e ele ia me buscar em lugares. Vai lá buscar o alemão que ele sumiu. E aí eu vinha na garupa da bicicleta, entendeu? Do meu avô. E essa questão de você andar de bicicleta e de lembrar dessas coisas, quando a criança ganha o presente mais... Eu lembro a cor da bicicleta, a primeira bicicleta que eu ganhei foi uma bicicleta azul, né? Então o presente da libertação da criança, quando ela ganha, te dá asa para as crianças, né? Porque quando você até então não tem um veículo, né? Quando você ganha uma bike, algo que você pode ir mais longe do que você não iria antes, cara, isso é libertador, né?
Só que depois, quando você começa a fazer essa questão da bicicleta em cima da bicicleta, que também você, mesmo você conseguindo ir longe, mas em cima da bicicleta você também consegue ver ela, ver o mundo mais devagar, isso é interessante. Eu acho que essa questão de colocar as bicicletas hoje nas minhas obras é a questão nostálgica mesmo. Tem 3 coisas que eu faço desde de criança e nunca vou parar de fazer, que é desenhar. A maioria das crianças desenham, a grande maioria das crianças desenham, e muitas delas param de desenhar com o passar do tempo. Eu desde criança eu desenho e ainda desenho. Bicicleta também é outra coisa. A maioria das crianças aprendem a andar de bicicleta. É tipo algo que acho que 90% das crianças têm que aprender a andar de bicicleta. Só que depois elas crescem e param de andar de bicicleta. Eu também aprendi e não parei, não vou parar de andar de bicicleta. E a outra questão, acho que é isso, é a questão de ter esse mundo mágico, né? E de sempre estar imaginando, vendo o mundo como uma criança, né, cara?